Boa noite, professor Rogério Ceni. O primeiro tempo do Bahia parecia que ia encaminhar a vitória, o triunfo no caso, e acabou tendo a expulsão do Everton Ribeiro. Eu queria que você falasse para a gente como é que você viu essa expulsão, se foi um fator determinante para o Bahia recuar tanto e acabar sofrendo empate no final do jogo. Boa noite. Quando você tem um jogador a menos, é natural que você se defenda um pouco mais, recue um pouco mais. O Corinthians é um time que tem qualidade para construção de jogo. Se você quiser marcar eles lá em cima com um a menos, provavelmente você vai sofrer gols. Mas acho que nós nos fechamos bem, ficamos um 5-3-1 e não cedemos quase oportunidade de gol para o Corinthians. O Everton, eu acho que na passada, sem querer, ele acaba correndo e pisando, mas não foi um lance intencional. Mas o árbitro não tem como interpretar de outra forma. Eu acho que a expulsão, o segundo cartão, ele foi justo, não tinha o que ser feito. É um lance passível de expulsão, mesmo ele não tendo a intenção de tocar no jogador. E o time se postou bem, eu acho que muito pelo contrário, com exceção do lance do gol, onde nós balançamos de uma maneira um pouquinho errada, mas é de se louvar a maneira com que todos se comportaram dentro de campo, de se elogiar a dedicação de todos eles, que o Corinthians praticamente não teve oportunidade de gol, não teve. Um ou outro errinho nosso ali de marcação, mas a doação de todos, a vontade de todos, o desejo de vencer. Eu acho que mesmo com 10 ainda tivemos oportunidade de sair em contra-ataques e fazer uma boa escolha para matar o jogo. Tivemos uma maior expectativa de gol, tanto no segundo tempo, jogamos 45 minutos com um jogador a menos. Então, assim, eu acho que primeiro se destacar é a entrega de todos, a maneira como se comportaram dentro de campo, a luta, a dedicação de todos. Esse é o principal para mim. Boa noite, Rogério. O Bahia fez um belo jogo até o momento da expulsão, que é normal, óbvio. Mas o Bahia tem tido falhas no sistema defensivo, bolas aéreas, toma outro gol dessa forma e os gols perdidos. Com 1 minuto e meio, quando teve no segundo tempo, 2 grandes oportunidades. Uma do Lúcio e outra do Ademir. O que é que fazer? O que fazer? Repetir, treinar, continuar criando e ter mais frieza para concluir a gol. Tivemos 2 grandes chances no comecinho do segundo tempo. Realmente poderíamos ter feito 2-0 ali. E com 1 a menos não é fácil. Nós colocamos um terceiro zagueiro para tentar defender um perímetro maior da área, porque eles já colocaram mais um 9, tinham mais o João Pedro, que era mais um zagueiro alto também, que tinha nas bolas paradas, que ia para a área. Defendemos bem. Por mais que cruzamentos existiram, o único cruzamento com uma chance real de cabeceio foi o que gerou a bola na trave e entrou ao gol. Então, assim, eu não vejo um jogo contra uma grande equipe do futebol brasileiro. Eu acho que nós jogamos relativamente superior, enquanto tivemos em condições de igualdade. E depois, eu acho que se defender também é uma arte. Nós não jogamos mal depois que o Everton foi expulso, mas pelo propósito que o jogo ficou, na maneira como o jogo ficou, eu acho que nós fizemos um bom jogo de forma defensiva. Faltou um pouco de tranquilidade toda vez que nós recuperávamos a bola. Aí nós perdíamos de maneira muito rápida essa bola. Então, às vezes, o Nico ia sair, perdia a bola não conseguia, o Lúcio não conseguiu suportar tanto essa bola, mas não é fácil, porque ele correu por 2 praticamente o Lúcio para tentar no movimento defensivo. Faltou poucos minutos, eu acho, para a gente conseguir o sucesso do 1-0. Ceni, boa noite. Costa Filho da TV Bahia, do Grupo Globo. O Bahia, quero mudar a chave, quero falar sobre Libertadores. O Tricolor, ele é o 6º clube mais valioso dessa edição da Libertadores. Eu queria entender de você, um cara que jogou e, enfim, ganhou várias vezes a competição, se essa disparidade econômica é um motivo para o Brasil ser tão hegemônico na competição, visto que desde 2018 nenhuma outra equipe, a não ser as equipes brasileiras que disputam a competição, saem do torneio como campeões. Bom, eu fico feliz que o Bahia seja colocado como um time que tem uma avaliação no seu elenco, na sua estrutura boa. Isso não quer dizer que você vai ser o 6º colocado, o 6º melhor time da Libertadores. Mostra que há um investimento, que o time vem crescendo e que a gente tem condições de lutar em questão de igualdade com outros times que têm mais experiência, que já ganharam a competição. Então a dificuldade está aí. Vocês viram o Inter ontem jogando contra o Flamengo, a qualidade do time do Inter jogando no Maracanã, fora de casa contra o Flamengo. Nós vamos enfrentar adversários duros, como é o Corinthians hoje, no jogo de hoje. Mostra que a gente está crescendo, evoluindo, mas o gasto econômico, o investimento, o valor, ele não reflete porque você tem que ser aquele colocado. Você pode chegar mais longe,
Infelizmente, você, por falta de experiência na competição, às vezes você também pode tropeçar. Boa noite, Rogério. Yuri Vieira para o canal Sou Mais Bahia. A pergunta é referente ao Luciano Juba. Nós vimos um Juba hoje, fez uma grande partida, especialmente no primeiro tempo. Mas nós vimos um Juba, horas fechando na saída de 3, horas jogando com o Caio no meio de campo e horas aberto pela esquerda também. Essa liberdade que ele teve hoje, a gente pode esperar isso daqui para frente ou foi algo mais contextual relacionado ao jogo de hoje especificamente? Não, ele fez exatamente contra o Boston River, ele fez essa mesma função. Quando ele estava por dentro, ele foi bem marcado, nós puxamos ele um pouco para fora para dar liberdade para ele, dobrar com o Eric pelo lado esquerdo e ele fez boas jogadas por ali. Então ele tem que entender o jogo. Nós passamos para ele a instrução de começar mais por dentro. Quando nós vimos que o espaço estava mais por fora, ele abriu por trás do ponta para receber essa bola por fora e foi de suma importância porque ele tem uma boa qualidade técnica, aliado ao Pulga, Jean Lucas ali próximo, nas triangulações, o Santiago chegando para ser esse quarto homem. Nós conseguimos, acho que até hoje, um volume muito maior pelo lado esquerdo do que pelo lado direito de jogo. Boa noite, professor. A gente teve um Bavi que foi muito físico, hoje, novamente, um jogo muito físico, e com um jogo que se avizinha de Libertadores, que são 6 finais, né? São 3 jogos agora em abril, 3 jogos em maio. E eu senti falta, particularmente, de uma reposição pelo lado do campo, para dar mais velocidade, para continuar dando o trabalho que Pulga e Ademir dão pelos lados, que só ficou com o Lúcio, e o senhor recompôs mais, fez 2 linhas atrás. O Bahia vai estar no mercado para buscar essa peça ou vai buscar na base algum jogador para poder suprir essa posição, essa carência? Bom, na base nós temos com característica parecida o Juan Pablo, né? Que acho que fez gol até hoje em jogo da seleção, se eu não me engano, não sei nem quanto acabou, mas estava 1-0 quando eu estava assistindo, 2-0. Que é um jogador de 17 anos de idade, jovem ainda, que tem muito a aprender, mas que tem muito potencial. O clube confia muito no desenvolvimento dele ao longo prazo. Acho que o Cadu deu uma entrevista, eu vi na Globo, acho que foi, eu não sei local, eu não lembro. O problema é o seguinte, nós temos consciência que nós precisamos de mais um jogador de velocidade pelo lado. O problema é que é uma janela onde só tem o mercado interno, os valores estão extremamente caros para você trazer um jogador, e às vezes você, no momento do calor de necessidade, você vai e gasta um valor absurdo e nem sempre contrata aquilo que você quer. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência, porque se você faz uma contratação errada, ela impacta muito no lado financeiro. Eu já falei, as pessoas têm uma ilusão que aqui é dinheiro infinito. Não é, é uma questão de débito, crédito, entrada e saída de dinheiro, tem um fluxo. Todo mundo gostaria de melhorar o elenco, de ter mais uma peça de velocidade, de ter mais um defensor, todo mundo gostaria. Então é uma questão da gente tentar não se lesionar, mas é verdadeiro que na saída dos 2 velocistas, de um deles, nós temos que sempre mudar a maneira de jogar. Mas nós só vamos investir e gastar esse dinheiro no momento que nós tivermos a certeza que nós estamos trazendo um jogador que vá colaborar muito com a gente, um cara diferenciado. Então, assim, você fazer investimento pela necessidade, todos nós sabemos, mas nós temos que fazer o investimento correto, porque o dinheiro ele é limitado, como em todo lugar. Você tem suas limitações. Boa noite, Rogério. Douglas Santana, do Site News e da Rádio Baiana FM. Gostaria de tocar contigo no assunto da arbitragem, mas não no mérito das marcações dentro de campo, e sim do termo de valorização do Campeonato Brasileiro, do produto do Campeonato Brasileiro. Queria entender de você se você é a favor da profissionalização das arbitragens, para poder evitar com que cada um dos times fique irritados dentro do campo, que deu para poder perceber isso dentro de campo. Qual a sua posição quanto a isso? Eu acho que, claro, que o futebol está cada vez com um investimento maior. Alguém fez a pergunta aqui para mim dos times brasileiros que investem tanto. Sem dúvida nenhuma, o árbitro também merece atenção e um trabalho fixo naquilo, que eu acho que ele vai render muito mais. E também os atletas, nós todos precisamos melhorar o comportamento dentro do campo. O hábito, é impossível você apitar um jogo no Brasil. É todo mundo enchendo o saco do cara, todo mundo pressionando, todo mundo à volta. Talvez criar uma regra onde não possa, porque senão não tem condições. O cara, muita gente. Nós estamos muito chato, cara, dentro do campo. Nós atrapalhamos muito as tomadas de decisões da arbitragem. Claro que os erros acontecem, nem sempre todas as arbitragens estão boas, assim como nem sempre a gente tem ações tão boas também dentro do campo de jogo. Erramos gols, falhamos. Agora, muita gente perturbando o cara. É impossível você tomar decisões. Eu acho que nós temos que ter mais educação, e me incluo dentro disso,
para que também os árbitros tenham mais tranquilidade, porque é difícil arbitrar um jogo no Brasil. Tudo é uma roda, tudo se ganha tempo, tudo é... Então, assim, nós temos que também colaborar. O atleta, nós, jogadores, treinadores, temos que colaborar. E, lógico, que se tiver uma profissionalização, um investimento maior, um tempo maior que ele possa se dedicar, a chance de diminuição de erro é muito grande. Boa noite, Rogério. Quando saiu a escalação, muitos olharam bastante para o Ronaldo no lugar do, por exemplo, Marcos Felipe, que era esperado pela maior parte das pessoas. Quero saber por que ele foi escolhido para iniciar hoje. Bom, é um jogador que nós contratamos, ele só teve 2 jogos na Copa do Nordeste, porque não tinha, não poderia ser inscrito no Campeonato Baiano e nem na pré-Libertadores, e nós achamos que era um momento importante para a gente poder ter uma análise melhor do que ele pode produzir. Ele veio para jogar, tanto Danilo quanto o Marcos tiveram um número maior de jogos do que ele. Eu acho que ele escorrega e tem uma... Ele poderia ter defendido a bola do primeiro gol contra o Ceará, naquele cruzamento onde há o corte, mas a gente não pode julgar por uma falha, porque senão aí nós, né, eu acho que todos aqui erraram, tiveram outra oportunidade. Eu acho que ele tem qualidade, talento, e eu acho que precisava, num jogo grande de Campeonato Brasileiro, poder ter uma análise melhor do trabalho dele. Boa noite, professor. Com relação ao gol anulado até o gol que o Thales Magno toca, Sim. tem um lance ali que chama a atenção, eu queria perguntar para o senhor o que o senhor acha, que é o seguinte: o Thales, quando ele recebe a bola, ele recebe no meio campo. Sim. Porque o sistema de marcação que está ali, ele permite tanto que o jogador chegue na sua área e não dá o bote, não pressiona a marcação. Até um exemplo, não que tivesse que fazer, mas de uma possível falta que parasse o jogo antes, ao invés de trazer o adversário para a sua área e ceder o gol como Nesse aconteceu. lance específico, o Canu se posicionou de maneira errada. O Canu está posicionado à frente, o Santi e o Canu estão muito adiantados. Nós teríamos que estar por trás do jogador, e concordo com você, parar a jogada naquele momento, ali na linha do meio campo. Demos a sorte que ele estava com o corpo inclinado à frente. Mas ali é uma questão que nós trabalhamos e é uma tomada de decisão, tem o cansaço, né? O Canu fez um baita, Canu e Santi fizeram um baita jogo hoje, hein? Agora, ali cometeu-se um erro, e acontece. Mas o correto seria por trás da marcação e, no mínimo, numa situação difícil, para a jogada no meio campo e não deixar arrastar o jogo até a área. Foi por muito pouco. É uma inclinação do campo e quase a linha do meio campo ainda está muito próximo. Foi um erro nosso de marcação. Boa noite, Rogério Ceni, Lino Santana, do portal Notícias no Ar, KS6 TV Web. O Bahia tem dificuldade, a gente percebe que, por conta das formações defensivas, na maioria das vezes, o Bahia não consegue quebrar essas linhas. E um recurso que é um fundamento básico do futebol, que é a questão dos chutes. A gente não vê, o Bahia não consegue criar esses espaços para chutar. Qual seria a solução para que esse tipo de aproveitamento pudesse ser feito por parte da já que é uma medida que pode definir uma partida? Também é uma das maneiras, né? Chutar bastante de fora da área. Você vê que contra o Ceará nós fizemos gols de fora da área, e foi na rodada passada. Hoje o Caio chutou uma bola, por exemplo, só que é de esquerda, de fora da área. Então, às vezes, você não tem um bom posicionamento para fazer o arremate de fora da área. Então, o Juba, ele fez uma grande jogada indo para a linha de fundo, né? Se ele tivesse talvez chutado de fora da área, não teria o efeito necessário. Então, assim, é muito da questão, primeiro, de característica de cada jogador, e segundo, você tem que estar com o corpo bem alinhado para a bola bater no fundo, fazer a volta da bola para você executar essa finalização. Podemos chutar mais de fora da área, mas eu acho que também tem que ser valorizado tudo que foi construído no segundo tempo, que eu acho que nós finalizamos mais do que o Corinthians em 10 contra 11. Pra você ter uma ideia, eu acho que é um time que cria bastante, por mais que perca muitos gols, ainda é um dos ataques mais positivos do Brasil. Então, assim, mas podemos, logicamente, melhorar nesse sentido. O Everton não tem como característica o chute fora da área. Caio Alexandre fez até gol contra o Fluminense, que foi fora da área, aqueles rebotes escanteio, mas também não é o principal. O que tem é Jean Lucas, Eric, Nestor. São 3 jogadores que aí têm mais característica, mas podemos também criar oportunidades chutando de meia distância. Rogério, boa noite. Na saída do campo, a TV flagrou você conversando de uma forma mais firme com o meia Eric. Eu queria saber qual o teor ali, o que foi conversado, em específico o lance do gol. Sim. Não sei se foi isso, o Eric demora de chegar no Breno, no guidão, que o cruzamento sai e acaba saindo o gol. O Eric correu mais do que o necessário, eu estava falando para ele. Porque quando começa a jogada aqui, vai originar no gol, tá o Thales e o Gilberto tá com ele. Nós estávamos num 5-3. Não era o Eric que deveria ter ido pelo lado.
já estava num 2, estava Thales, e tinha, não sei se era Romero, quem que estava do outro lado, e nós já estávamos encaixados num 3-2 com Gabriel, com Canu e com Santi. Quem deveria ter saído no começo da jogada era o Gilberto pro lado de fora, e o Eric se mantém entre os 40 metros da central no meio campo. O Eric se desgastou muito indo para fora, voltando, né, para dentro do campo, a bola gira de novo, volta, e aí tem 2-1, e nesse momento, se o Gilberto tivesse atacado um pouquinho mais de espaço, talvez o Eric estaria melhor posicionado, mas ali, eu acho que é muito mais um erro no posicionamento da zaga defensiva do que ele. Eu só falei que no início da jogada, não era ele que teria que ter saído no fundo, e sim, já que é uma linha de 5, o lateral ter saído no fundo, o Gilberto ter atacado o fundo e ele ficado mais pelo centro para ter energia para tentar fechar o cruzamento. Mas muito pelo contrário, o Eric fez uma puta partida, entrou, correu mais do que ele podia. Então ali é uma questão de observação só da coisa, não tem nada, pelo amor de Deus. O Eric fez uma baita numa partida, entrou, jogou 30, 40 minutos ali de forma muito competitiva. E ainda foi o nosso desafogo em bola aérea para tentar desviar na saída de jogo. Rogério, boa noite. Evelyn Santos, do Mosaico Esportivo. O Bahia tem um modelo de jogo bem definido e estruturado, fruto de um trabalho contínuo. Diante disso, como a equipe equilibra a fidelidade a essa identidade com a necessidade de adaptação às variações táticas e estratégicas impostas por grandes adversários? Bom, nós temos uma maneira de jogar que é bem tradicional, nossa, que é posse de bola, aproximação, passes, tentando atingir amplitude, finalizações. E uma maneira de defender em linha alta, na pressão, e defender em bloco baixo. Nós trabalhamos isso quase todos os dias. Construção, e algumas vezes o balanço da equipe. No 5-3-1, nós não havíamos ficado praticamente ainda. Nosso time raramente se vai lembrar de uma expulsão nossa. Eu vou lembrar da expulsão do Arias no último minuto do jogo contra o Flamengo, naquela ocasião do pênalti em cima do Michael, se eu não me engano, que foi em cima dele. Mas nós não temos praticamente expulsões, né? Então nós não trabalhamos tanto esse homem a menos, porque é um time bem... E se você vê o lance do Everton, eu acho, né? Não sei, que ele estava na corrida e errou a passada e acabou, não foi uma falta proposital. Então nós trabalhamos bem essa linha, o 4-5-1, horas baixando para o 5-4-1, 5-3-1, como foi hoje. E nós tentamos nos defender diante das situações. Eu acho que executamos bem com um homem a menos. Tivemos um vacilo, que foi a única bola que o Corinthians conseguiu de dentro da área finalizar, teve de fora da área 2 finalizações perigosas, uma que entrou e foi anulada, e a outra que bateu na haste ali do lado de fora, num erro de passe nosso. Mas nós defendemos bem, eles tiveram uma oportunidade de finalização de dentro da área, que infelizmente foi o gol. Rogério, não sei se vai ser entendido como contramão ou não, mas também não estou preocupado com isso. Como o quê? Não sei se vai ser entendido como contramão ou não, mas eu também não estou preocupado com isso. O que eu gostaria é que você analisasse, você já analisou o jogo, o posicionamento da zaga, uma falha que você acabou de citar, mas eu queria ir por outro caminho. Entender a maturidade que o time teve, de mesmo estando com um a menos, ter feito um jogo inteligente, e mesmo com um a menos, ainda ter criado 4 oportunidades, 2 muito claras, uma com Pulga e uma com Lúcio, né? Já no final, estou falando já do final com -1, você tem uma com Pulga logo no início, antes dele ser substituído, que se ele faz, mudaria a história, e o Lúcio, que finalizou ou dentro do gol ou passa para o Eric, seria diferente, ali era o último lance do jogo. Então, por isso que eu citei contramão, eu gostaria que você comentasse a maturidade desse grupo, em entender a dificuldade do jogo, entender o que o adversário estava fazendo, de empurrar para trás, uma linha de 3, mais 5 no meio, mais 4 homens à frente, e fazer com que isso virasse um bom jogo. Ainda com oportunidades para o Bahia, não abdicando disso, mas trazendo um resultado que, pelas circunstâncias, acabou sendo bom. E eu ainda esqueci de uma coisa, né? No lance do cruzamento, o cruzamento foi muito bem feito. A velocidade que a bola atinge a área é muito rápida. É muito difícil também para os zagueiros. Então, assim, foi o Coronado que cruzou? Quem que cruzou? Foi o Bidon que cruzou? Foi um belíssimo cruzamento. Uma bola difícil de marcar pela velocidade e pela curva que ela cai na onde está entre Canu e Santi, né? E eu acho que, assim, nós somos mais maduros no segundo tempo jogando com um a menos do que no primeiro tempo, quando nós quisemos
fazer muita transição, perder muitos passes, onde nós poderíamos ter trabalhado um pouco mais essa bola e evitado essa perda de bola que trazia o Corinthians para o nosso campo. Então, nesse sentido, acho que foi um amadurecimento e um crescimento muito grande. Não é fácil você jogar com um homem a menos e ceder pouco ao adversário, ceder quase nada. E ainda está vivo. Aquela do Lúcio, eu acho que ali o cansaço já foi pro mental, ele correu demais. A bola era pro Eric entre os dois homens de marcação, mas ali, gente, o cara já fez 12 quilômetros em alta, é um cara que se dedica muito. Precisamos que ele evolua no sentido de finalizações, é claro, mas ali pro cara enxergar uma jogada com cansaço físico, aquela que ele bateu e passou perto da trave, né? A bola era no Eric, mas é muito difícil você exigir de um jogador que correu 90 e tantos minutos, mas eu acho que, como um todo, o sistema que nós usamos para neutralizar o Corinthians é desvalorizar. Pronto, professor, obrigado. Boa noite.